Sob a luz suave dos lustres do restaurante à beira-mar, onde o murmúrio das ondas se misturava ao tilintar de taças, Alana, uma jovem de 25 anos com cabelos castanhos escuros caindo em ondas sobre os ombros, segurava a mão de Manuela, sua filha de 3 anos, com um misto de esperança e apreensão. Aos 21 anos, ela fora abandonada grávida por Miguel, o homem que prometeu amá-la, deixando-a para construir sozinha uma vida para sua filha. Incentivada por Larissa, sua melhor amiga, Alana aceitou o convite para um encontro às cegas, sonhando com um novo amor que trouxesse leveza ao seu coração machucado. Mas ao atravessar o salão, seus olhos encontraram um par familiar. Miguel, agora um milionário de 36 anos, com um olhar que reacendia memórias de paixão e dor. O ar pareceu faltar enquanto o passado colidia com o presente, deixando Alana dividida entre o desejo que ainda sentia e o medo de confiar novamente, sem saber como isso afetaria sua filha. O passado voltou. Se o começo dessa história já te prendeu, deixe seu gostei e se inscreve no Histórias que Prendem Você para não perder nada. Deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece em uma futura história aqui do canal. A vida de Alana era um mosaico de pequenos sacrifícios e alegrias intensas. Seu apartamento, embora simples, era o que chamava de acolhedor. As paredes da sala eram um tom suave de pêssego, e o sol da manhã inundava o tapete onde Manuela, sua filha de 3 anos, espalhava seus brinquedos com entusiasmo. Alana trabalhava como designer gráfica freelancer, um trabalho que lhe permitia estar em casa, mas que também a isolava. Aos 25 anos, ela sentia o peso de uma responsabilidade que a envelhecera prematuramente. Seus longos cabelos castanhos, que um dia caíam livres, agora estavam quase sempre presos em um coque prático. 4 anos. Parecia uma vida inteira. Aos 21, ela era pura esperança. Miguel, então com 32 anos, era magnético. Ele não era o milionário que se tornaria. Era apenas um homem ambicioso, com olhos que prometiam o mundo e um toque que incendiava sua pele. Ele falava de futuros, de viagens, de uma vida que parecia um sonho. E então, ele desapareceu. Sem uma palavra, sem um bilhete. 2 semanas depois, Alana descobriu a gravidez. O abandono a quebrou, mas a descoberta de Manuela a reconstruiu. Peça por peça, ela se reergueu, apoiada por sua mãe, Sofia, e sua melhor amiga, Larissa. Você não pode se esconder para sempre, Alana. A voz de Larissa era impaciente do outro lado da linha. Você tem 25 anos, não 80. É um encontro às cegas. O que há de tão assustador nisso? Alana suspirou, observando Manuela tentar colocar um sapato em sua boneca. Eu não tenho tempo, Lari. E se ele for estranho? E se ele... eu não sei. Não confio em mais ninguém. Por isso mesmo, insistiu Larissa. É organizado pelo Lucas, um amigo de um cliente meu. Ele é super profissional. Organiza eventos para a elite. O cara que ele quer te apresentar é, segundo ele, um partidão. E você precisa tirar esse pijama e ver o mundo. A menção de elite fez Alana estremecer. Era o mundo do qual Miguel falava. O mundo para o qual ele a havia deixado. Vou pensar. Ela mentiu. Mas Larissa conhecia sua amiga. Pense rápido. É hoje à noite. O restaurante Mirante das Águas, chiquérrimo, às 8. E a Dona Rosa já confirmou que fica com a Manu. O dia correu como um borrão. Alana tentou focar no trabalho, mas a proposta de Larissa martelava em sua mente. Um encontro. Um homem novo. A ideia era aterrorizante e perigosamente atraente. Talvez Larissa tivesse razão. Talvez fosse hora de tentar. Ela olhou para Manuela, que sorriu, mostrando a fileira de dentes de leite. Ela merecia uma mãe feliz, não apenas uma mãe funcional. Às 6 da tarde, ela tomou sua decisão. Ligou para sua mãe. Você acha que eu deveria ir, mãe? A voz de Sofia, 45 anos, era calma e firme, forjada na experiência de também ter criado Alana sozinha. Eu acho que você deveria fazer o que seu coração precisa, filha. Mas saiba que você e Manuela já são completas. Um homem deve vir para somar, não para preencher um vazio que ele mesmo criou. Com o conselho sábio da mãe, Alana decidiu arriscar. Ela separou seu melhor vestido, um modelo azul marinho simples, mas elegante, que ela não usava há anos. Então, às 7 horas, o telefone tocou. Era Dona Rosa.
A babá de 60 anos que era um anjo em suas vidas. Sua voz estava embargada. Minha querida, me perdoe. Meu neto caiu da bicicleta. Estou correndo para o hospital com minha filha. Não vou poder ir hoje. O alívio que Alana sentiu foi imediato e ela se odiou por isso. Claro, Dona Rosa. Não se preocupe, a família em primeiro lugar. Espero que ele fique bem. Ela desligou e sentou-se na cama. Estava resolvido. O destino não queria que ela fosse. Ela ligaria para Larissa e cancelaria. Mas, ao pegar o telefone, ela viu seu reflexo no espelho. Viu a mulher cansada, os ombros caídos, a expressão de derrota. E, ao lado, viu Manuela, já vestida com seu pijaminha de nuvens, olhando para ela. Uma onda de teimosia, uma faísca de sua antiga personalidade vibrante, subiu por sua espinha. Não, ela não seria a mulher que desistia. Ela não passaria a vida inteira com medo das sombras do passado. Sabe de uma coisa, Manu? Disse Alana, levantando-se. Acho que a mamãe precisa mesmo daquele passeio. Ela olhou para o relógio. 8 horas. O Mirante das Águas. Um restaurante de luxo. Uma ideia absurda, impulsiva e talvez terrível tomou forma. Ela não podia deixar Manuela sozinha. E não ia cancelar. Filha, ela disse, pegando o melhor vestidinho de Manuela. Que tal você e a mamãe irem a um lugar bem bonito, com muitas luzes e barulho de mar? Manuela bateu palmas. Oba, passear! Alana sabia que era uma loucura. Levar uma criança de 3 anos a um encontro às cegas em um restaurante sofisticado. O que ela diria ao homem? Oi, prazer. Esta é minha filha que a babá não pôde buscar? Ela sentiu o rosto queimar. Mas a alternativa, ficar em casa derrotada pelo passado, era pior. Ela iria, explicaria a situação, pediria desculpas, talvez tomasse um suco e viria embora. Seria embaraçoso, mas seria uma ação. Seria a prova para si mesma de que ela ainda tinha controle. O táxi as deixou em frente ao Mirante das Águas. O lugar era deslumbrante. Um deck de madeira escura se projetava sobre a areia e a brisa salgada balançava lanternas de vidro. Pessoas elegantes conversavam, suas risadas se misturando à música suave. Alana apertou a mão de Manuela, subitamente consciente de seu vestido simples e da pequena mochila de dinossauros nas costas da filha. Ela se sentiu um peixe fora d'água. Vários olhares se voltaram para elas, alguns de curiosidade, outros de claro julgamento. Uma criança ali, naquele horário? Mamãe, água! Pediu Manuela, apontando para o mar. Sim, filha, água. Alana respirou fundo e entrou. Ela procurou por Lucas, o organizador, que Larissa havia descrito como carismático de barba aparada. Ela o viu perto do bar, rindo com um grupo. Ele parecia exatamente como na descrição. E ao lado dele, de costas para ela, estava um homem. Alto, ombros largos, vestindo um blazer escuro que parecia custar mais do que o aluguel de Alana. Era ele, o Partidão. Lucas a viu. Seu sorriso profissional se alargou e ele acenou. Alana, segurando Manuela firmemente, começou a andar em direção a eles, o coração batendo descompassado, o discurso de desculpas ensaiado na ponta da língua. Lucas, oi, eu sou a Alana, amiga da Larissa. Lucas se virou para ela, mas seu sorriso congelou ao ver Manuela. Alana, prazer. Uau, a Larissa não mencionou. Eu sei, minha babá teve uma emergência, eu só vim... Mas Alana parou de falar. O homem ao lado de Lucas, sentindo a interrupção, virou-se lentamente. O mundo de Alana parou de girar. O barulho das ondas, as risadas, a música, tudo desapareceu. Não era um estranho. Era Miguel. Ele estava diferente. Mais velho, claro. Tinha 36 anos agora. Havia linhas finas ao redor dos olhos, o cabelo estava mais curto e a aura de ambição fora substituída por uma de poder inquestionável. Ele era, como Larissa dissera, um partidão, um milionário. Os olhos dele encontraram os dela. O choque no rosto de Miguel foi um espelho do dela. O copo que ele segurava vacilou levemente em sua mão. Alana, ele sussurrou, o nome dela saindo como um fantasma. Alana não conseguia respirar. Era ele. O homem que partiu seu coração, o pai de sua filha, o pesadelo que ela passou 4 anos tentando exorcizar. Miguel, paralisado, desviou o olhar do rosto pálido de Alana
para a pequena figura ao lado dela. Ele olhou para Manuela. A menina, sentindo a tensão, escondeu o rosto na perna da mãe. Miguel olhou para os grandes olhos castanhos da criança, para o formato do rosto dela, para a curva teimosa de seus lábios. Ele olhou para a menina e, pela primeira vez em anos, o cálculo frio em seus olhos deu lugar a algo que Alana não conseguia decifrar, puro e absoluto choque. Ele sabia. No instante em que a viu, ele soube. Antes que qualquer um pudesse dizer uma palavra, uma terceira voz cortou a tensão. Miguel, querido. Me fez esperar. Uma mulher loira, deslumbrante em um vestido vermelho justo, deslizou para o lado de Miguel, colocando a mão possessivamente em seu braço. Era Karina, 32 anos, uma socialite cuja foto Alana já tinha visto em colunas sociais online. Ela lançou um olhar rápido e desdenhoso para Alana e Manuela. Desculpe, disse Karina com um sorriso frio para Alana. Estamos interrompendo alguma coisa? Alana, presa entre o homem que a abandonou, a mulher que o reivindicava e a filha que não sabia de nada, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O encontro às cegas não era apenas um recomeço, era uma armadilha. O mundo de Alana se reduziu a 3 pontos focais: os olhos chocados de Miguel, o rosto confuso de Manuela e a mão perfeitamente manicuriada de Karina, apertando o braço do homem que ela um dia amou. O ar no mirante das águas estava pesado, saturado pela tensão. Karina, sentindo o olhar de Miguel fixo na estranha e na criança, apertou o braço dele. Miguel, você não me ouviu? Quem são essas? Sua voz, embora melodiosa, tinha um tom de aço. Ela olhou de cima a baixo para Alana, e seu olhar demorou-se na pequena mochila de dinossauros de Manuela. É algum evento de caridade que o Lucas esqueceu de me avisar? A humilhação foi como um tapa. Alana sentiu o sangue subir ao rosto. Era exatamente isso. Ela era a caridade. A mulher simples com seu vestido fora de moda e sua filha a tiracolo, invadindo o mundo de luxo deles. Lucas, o organizador, finalmente saiu de seu estupor. Ele estava pálido. Karina, por favor. Esta é Alana, amiga da Larissa. Alana, este é Miguel. E esta, Karina. Ele percebeu o desastre que havia criado. Alana, eu não fazia ideia. Miguel não ouviu nem Karina nem Lucas. Seus olhos estavam presos em Manuela. A menina, assustada com a tensão, agarrou a perna de Alana e escondeu o rosto. Miguel deu um passo instintivo à frente, um movimento curto, quase imperceptível. Alana, ele repetiu, a voz rouca. O milionário de 36 anos, o homem que, segundo as colunas sociais, era implacável nos negócios, parecia completamente perdido. Foi a voz dele que quebrou o feitiço de Alana. O pânico deu lugar a um instinto feroz de proteção. Ela não estava ali como a ex-namorada abandonada. Ela estava ali como mãe. Eu cometi um erro, disse Alana, a voz surpreendentemente firme, embora seu interior estivesse tremendo. Ela se dirigiu a Lucas, mas seus olhos fuzilavam Miguel. Minha babá teve um imprevisto. Eu sinto muito por tomar seu tempo. Nós já estamos de saída. Ela se virou puxando Manuela consigo. Espera. A voz de Miguel foi uma ordem, acostumada a ser obedecida. Ele deu um passo rápido e agarrou o braço de Alana. No instante em que sua pele tocou a dela, 4 anos desapareceram. Foi elétrico. O mesmo calor familiar que ela lembrava, a mesma corrente que a fizera se sentir segura e desejada. E por um segundo terrível, seu corpo a traiu, inclinando-se para ele. A lembrança da sensação só aumentou sua raiva. Ela se soltou dele como se tivesse sido queimada. Não me toque, ela sibilou, a voz baixa e cheia de um veneno que ela não sabia que possuía. Nunca mais toque em mim. Fique longe de mim. E fique longe dela. Seu olhar encontrou o dele. O choque nos olhos de Miguel foi substituído por uma dor aguda, uma compreensão que a atingiu. Ele entendeu o dela. Ele entendeu quem Manuela era. Sem olhar para trás, Alana saiu apressada do restaurante, ignorando os olhares dos outros clientes. Ela atravessou o deck de madeira, o som de seus saltos batendo rápido, quase correndo. Manuela tropeçava ao seu lado, tentando acompanhar. Mamãe, pesado. Apressado. Desculpe, meu amor, desculpe, murmurou Alana, pegando a filha no colo assim que chegaram à calçada. Ela acenou para o primeiro táxi que viu.
a adrenalina bloqueando as lágrimas. A viagem de volta para seu apartamento acolhedor foi um borrão. Manuela, exausta pela súbita explosão de emoção da mãe, adormeceu em seu ombro. Alana a segurava com tanta força que seus braços doíam. Ela só desabou quando a porta do apartamento se fechou atrás dela, trancada e aferrolhada. Ela colocou Manuela cuidadosamente no berço, o peito apertado ao ver a serenidade da filha, tão alheia ao furacão que acabara de ser desencadeado. Então, na segurança de sua sala cor de pêssego, Alana deslizou pela parede e finalmente chorou. Não foram lágrimas de tristeza, foram lágrimas de raiva, de humilhação. Ele era um milionário. Ele a abandonara por isso, por aquela vida de restaurantes caros, mulheres deslumbrantes como Karina e ternos feitos sob medida. Enquanto ela contava centavos para comprar o leite de Manuela, ele estava construindo um império. A injustiça daquilo a sufocava. Seu telefone vibrou. Era Larissa. E aí, amiga, sobreviveu? O partidão era mesmo um partidão ou um desastre? Alana tentou controlar a voz. Era ele, Lari. Silêncio do outro lado. Ele quem? O carteiro que você achava bonitinho? Não, engoliu Alana. Era o Miguel. Larissa soltou um grito abafado. O quê? O Miguel? O seu Miguel? O pai da Manuela? Ele mesmo. E ele não estava sozinho. Tinha uma loira escultural com ele. E Lari, ele viu a Manu. Ele olhou para ela e ele sabe. A fúria de Larissa era palpável através da linha. Aquele desgraçado, o Lucas! Eu vou acabar com aquele homem. Ele sabia? Ele armou isso? Eu não acho, sussurrou Alana, exausta. Ele parecia tão chocado quanto eu. O nome dele agora é Miguel Alcântara, um milionário. O Lucas deve ter achado que estava me fazendo um favor. O partidão. Partidão? Aquele homem é lixo, rosnou Larissa. Olha, Alana, tranque essa porta. Não atenda ao telefone. Se ele aparecer aí, chame a polícia. Ele perdeu qualquer direito sobre você ou sobre a Manu há 4 anos. Eu sei, disse Alana, mas seu coração estava dividido. Ela tinha visto o olhar dele. Não era o olhar do homem ambicioso que a deixou. Era algo mais profundo. Era arrependimento. E isso era o mais perigoso de tudo. Enquanto isso, de volta ao Mirante das Águas, a cena era glacial. Assim que Alana desapareceu, Karina se voltou para Miguel, os olhos semicerrados. Miguel Alcântara. O que diabos foi isso? Quem era aquela mulherzinha? Miguel mal a ouvia. Ele ainda olhava para a porta pela qual Alana havia saído. Ele sentia o formigamento em sua mão, onde havia tocado o braço dela. O mesmo calor, o mesmo choque. Miguel! Insistiu Karina. Lucas se aproximou, as mãos levantadas em sinal de rendição. Miguel, cara, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu não sabia. A amiga dela, Larissa, me procurou. Disse que tinha uma amiga incrível, designer, mãe solteira. O nome dela, Alana. Eu juro que não fiz a conexão. O sobrenome dela é diferente. Miguel finalmente se virou para Lucas. Seu rosto estava desprovido de cor. Ela disse, mãe solteira? Sim, de uma menina de 3 anos. Lucas parou, a compreensão o atingindo em cheio. Oh, não. Miguel, não me diga que... Miguel passou a mão pelo cabelo, um gesto de profundo desespero que Karina nunca tinha visto. 3 anos, ele ecoou, o som saindo abafado. Lucas, aquela menina, ela tem os meus olhos. A revelação pairou no ar. Uma filha. Karina soltou uma risada curta e incrédula. Uma filha? Miguel, não seja ingênuo. Isso é obviamente um golpe. Aquela mulher aparece do nada em um lugar como este, com uma criança a tiracolo, no exato momento do seu encontro. É óbvio que ela te investigou. Ela quer seu dinheiro. A frieza de Miguel retornou instantaneamente. Ele se virou para Karina e seu olhar era tão cortante que ela recuou um passo. Vá para casa, Karina. O quê? Miguel, estamos no meio de um... Eu disse, ele falou a voz baixa e perigosa. Vá para casa, agora. Karina, percebendo que havia ultrapassado um limite, recompôs-se. Sua arrogância era sua armadura. Tudo bem. Quando você perceber a armadilha em que está caindo, não me procure. Ela pegou sua bolsa e saiu, deixando um rastro de perfume caro e raiva contida. Miguel ficou sozinho com Lucas. Eu preciso do endereço dela, Lucas, disse Miguel.
Cara, eu não sei se é uma boa ideia, começou Lucas. Eu não perguntei se era uma boa ideia. Eu a abandonei, Lucas, grávida. Eu nem sabia. Você entende o que eu fiz? A culpa, um sentimento que Miguel era mestre em suprimir, o atingiu com a força de um trem. A pressão de sua família, a ameaça de perder sua herança, tudo o que o fez fugir dela há 4 anos, parecia insignificante agora. Ele tinha uma filha. Lucas, vendo a agonia genuína em seu amigo, suspirou. Vou ligar para a Larissa, mas duvido que ela vá me dar. Dê um jeito, disse Miguel já saindo do restaurante. Ele não ia esperar. A manhã seguinte chegou cedo demais para Alana. Ela mal havia dormido. Às 7 da manhã, sua mãe, Sofia, chegou. Ela não precisava avisar. Sofia tinha um sexto sentido para quando a filha precisava dela. Ela entrou, viu as olheiras de Alana e foi direto para a cozinha preparar o café. Então, disse Sofia calmamente, medindo o pó. O passado bateu à porta. Alana encostou-se no balcão. Pior, mãe. O passado é um milionário que foi o meu encontro às cegas. Sofia parou. Miguel? Alana assentiu, sentindo as lágrimas voltando. Ele me trocou por uma vida de luxo. Ele tem tudo. E agora ele viu a Manuela. Sofia desligou o fogo e se virou para a filha. Ela segurou o rosto de Alana entre as mãos. O dinheiro não faz o homem, Alana. O que ele fez, isso sim, o define. Você construiu uma vida linda. Você e Manuela. Ele não faz parte dela. Mas ele quer fazer, mãe. Eu vi nos olhos dele. Querida, disse Sofia com firmeza. O que ele quer não importa mais. O que importa é o que você e Manuela merecem. E vocês merecem paz. O conselho de sua mãe a acalmou, como sempre. Ela respirou fundo. Sua mãe estava certa. Ela era forte. Ela tinha sobrevivido a isso antes. Então a campainha tocou. Não era o toque suave do carteiro ou o rápido de Larissa. Era uma batida firme, determinada. Alana gelou. Sofia olhou para a porta, depois para a filha. Manuela, que estava brincando na sala, correu para a porta. Gente na porta! Alana caminhou lentamente até a porta, o coração batendo na garganta. Ela olhou pelo olho mágico. Seu mundo parou pela segunda vez em menos de 12 horas. Era Miguel. Ele estava ali, parado no corredor desgastado de seu prédio simples. O blazer caro da noite anterior fora substituído por uma camisa polo escura e calças de linho, mas ele parecia tão deslocado quanto um diamante em um pote de barro. Ele parecia não ter dormido, e ele olhava diretamente para a porta, como se pudesse vê-la através da madeira. A campainha tocou novamente, mais forte desta vez. Alana, ele chamou, a voz abafada pela porta. Por favor, nós precisamos conversar. Manuela, alheia ao peso do momento, bateu palmas. Gente na porta, mamãe. Abre! O som da voz de Miguel. Alana, por favor, nós precisamos conversar. Atravessou a madeira e atingiu Alana como um golpe físico. Ela recuou, o instinto lhe dizendo para correr, para se esconder. Foi Sofia quem se moveu. Com a firmeza de uma leoa protegendo sua cria, ela caminhou até a porta. Ela não olhou pelo olho mágico. Ela destrancou e abriu a porta, usando seu próprio corpo como um escudo entre o homem do lado de fora e sua família. Miguel estava lá, exatamente como Alana vira. Seu rosto estava marcado pela exaustão e por uma urgência desesperada. Seus olhos, no entanto, não estavam em Sofia. Eles passaram por cima do ombro dela, buscando. Eles encontraram Alana e então caíram para a pequena figura que agora se agarrava à saia da mãe. Manuela espiou, os grandes olhos castanhos, os mesmos olhos de Miguel, fixos no estranho. O ar saiu dos pulmões de Miguel. Vê-la à luz do dia, em um corredor simples de apartamento, era 1000 vezes mais real do que no restaurante luxuoso. Esta era a vida que ele havia abandonado. Esta era a filha que ele não sabia que existia. A culpa o atingiu com uma força que o fez cambalear. Ele começou, a voz falhando. O que você quer aqui? A voz de Sofia era baixa e cortante. Não era um convite para entrar. Eu preciso falar com a Alana, disse Miguel, esforçando-se para manter a compostura. Ele não era mais o milionário no controle. Era um homem diante de seus maiores erros. Sozinho.
Você não tem esse direito, disse Sofia. Mãe, tudo bem. A voz de Alana soou, surpreendendo a si mesma. Ela se desvencilhou de Manuela, que correu para a avó. Alana caminhou até a porta, parando a uma distância segura, mas enfrentando-o. O corredor estreito parecia pequeno demais para a intensidade que emanava dele. Você tem 5 minutos e vai falar aqui. Miguel olhou para Sofia e Manuela, que os observavam de dentro. Alana, aqui não, por favor. O que eu tenho a dizer? Aqui, ela repetiu, a voz inflexível. Ela cruzou os braços, uma barreira física contra a onda de memórias e a química traiçoeira que ela ainda sentia. Você desapareceu por 4 anos. Você não pode simplesmente aparecer na minha porta e exigir privacidade. A dureza dela o atingiu. Ele merecia. Ele respirou fundo. Você está certa. Eu não sabia. Eu juro, Alana. Eu não sabia que você estava grávida. Uma risada seca escapou dela. E isso teria feito diferença? Ou você teria me pedido para me livrar dela? A acusação o feriu visivelmente. Não, nunca. Eu fui um covarde. Eu era fraco. Ele passou as mãos pelo cabelo. Minha família, meu pai. Ele descobriu sobre nós. Ele me deu um ultimato. Era você, a garota pobre sem nome, ou o império da família. Ele ameaçou me deserdar, arruinar minha carreira antes que ela começasse. Ele disse que tornaria minha vida impossível. Alana o encarou, o coração batendo forte. A desculpa. A clássica desculpa da família rica. E você escolheu, ela afirmou a voz gélida. Você escolheu o dinheiro. Eu escolhi a pressão, ele disse, a voz subindo em desespero. Eu era um idiota de 32 anos controlado pelo meu pai. Eu pensei que... Eu não sei o que eu pensei. Eu fugi. Eu me odiei por isso todos os dias. Mas eu nunca, jamais teria ido se soubesse que carregava uma filha nossa. As palavras pairaram no corredor. Filha nossa. A possessividade naquelas palavras a assustou. Ela não é nossa, disse Alana, a voz tremendo de raiva contida. Ela é minha. Fui eu quem passou noites em claro. Fui eu quem mediu a febre. Fui eu quem trabalhou até de madrugada para pagar as contas. Onde estava sua pressão familiar quando ela teve a primeira virose? Onde você estava quando ela deu os primeiros passos? O silêncio dele foi a resposta. Você fez sua escolha, Miguel, disse ela, sentindo as lágrimas de raiva queimando seus olhos. Agora viva com ela. Mas fique longe de nós. Ela fez menção de fechar a porta. Espera. Ele colocou a mão na porta, impedindo-a. Seus olhos estavam suplicantes. Alana, ele morreu. Meu pai, há 6 meses. Eu estou no controle agora. O dinheiro é meu. Eu posso consertar isso. A oferta foi a gota d'água. Consertar? Ela sussurrou incrédula. Você acha que pode entrar aqui, 4 anos depois, acenar com seu dinheiro de milionário e consertar o abandono? Você não pode comprar uma filha, Miguel. E você certamente não pode me comprar. Ela bateu a porta na cara dele. O som ecoou pelo corredor. Alana se encostou na madeira, as pernas finalmente cedendo. Sofia correu até ela, segurando-a. Manuela, sentindo o choro da mãe, começou a chorar também. Mamãe chola. Não chola, mamãe. Ali estava o resultado. Uma família quebrada, chorando no chão de um apartamento simples, enquanto um milionário ficava do lado de fora da porta. Minutos depois, Larissa irrompeu pela porta. Ela tinha a própria chave. O rosto vermelho de fúria. Eu juro que mato o Lucas. Ele me ligou. Disse que o Miguel estava desesperado pelo endereço. Eu disse, nem pense nisso. Mas aquele idiota deve ter... Ele esteve aqui, não esteve? Ela viu Alana e Sofia no chão. Ah, amiga. Larissa se juntou ao abraço, seu perfume vibrante contrastando com o cheiro de café de Sofia. O que aquele traste queria? Ele disse que foi pressão da família, soluçou Alana, que não sabia da Manu. Clássico, zombou Larissa, sua lealdade feroz. O manual do rico arrependido, capítulo 1. Não caia nessa, Alana. Ele está com medo. Medo de um processo, medo de um escândalo. Milionário abandona filha bastarda. Isso mancha a reputação da empresa. Ele não quer redenção. Ele quer controle. Ele parecia culpado, sussurrou Alana, lembrando-se da dor nos olhos dele. Ótimo. Deixe-o marinar na culpa. No iate dele, sozinho, disse Larissa.
Sofia, mais ponderada, acariciou o cabelo de Alana. Larissa tem um ponto. Pessoas ricas não pensam como nós, Alana. Para eles tudo é um negócio, uma aquisição ou um controle de danos. Você e Manuela são agora um controle de danos. Não deixe ele definir o seu valor. Os dias seguintes foram uma névoa de ansiedade. Alana não saiu de casa. Ela desligou o telefone. Ela tentou trabalhar, mas a imagem de Miguel em sua porta, a forma como ele olhou para Manuela, a assombrava. A química inegável que sentiu no restaurante a deixava com raiva de si mesma. Chega, disse Sofia no terceiro dia. Vocês duas vão mofar aqui dentro. Manuela precisa de sol e você precisa de ar. Vão ao parque, ou pelo menos até o café da esquina. Vivam a vida de vocês. Sua mãe estava certa. Ela não podia se esconder para sempre. Ela vestiu Manuela, pegou sua bolsa de trabalho, talvez uma mudança de cenário a ajudasse a focar, e decidiu enfrentar o mundo. Ela não iria ao Parque Grande, onde poderia haver fotógrafos. Larissa a havia deixado paranoica. Ela iria ao O Cantinho do Grão, um café pequeno e acolhedor a algumas quadras de distância. O lugar era o oposto do Mirante das Águas. Em vez de vidro e cromo, tinha madeira quente e prateleiras cheias de livros. O cheiro de café e bolo de canela era reconfortante. Era um refúgio. Alana se acomodou em uma mesa de canto, deu a Manuela seu caderno de desenho e tentou abrir seu laptop. Suco! Quero suco! Manuela anunciou em seu volume máximo. Claro, meu amor. Alana foi ao balcão, comprou um suco de laranja e o colocou cuidadosamente na frente da filha. Mal ela se sentou, Manuela, em um movimento entusiasmado para mostrar um desenho, bateu o braço no copo. O suco de laranja voou, inundando a mesa, o laptop de Alana e o chão. Oh não, Manuela! Exclamou Alana mortificada. Os clientes olharam. Alana sentiu o rosto queimar. Era o universo dizendo que ela deveria ter ficado em casa. Ela pegou guardanapos, tentando freneticamente salvar seu laptop. Acidentes acontecem. Uma voz calma e masculina soou ao seu lado. Ela olhou para cima. Um homem da mesa ao lado estava lá, segurando um pano limpo que ele pegara com o barista. Ele tinha cerca de 35 anos, com cabelo curto e ondulado, e olhos gentis que sorriam para ela sem nenhum pingo de julgamento. Deixa que eu te ajudo, disse ele. Crianças são especialistas em testar a lei da gravidade. Acredite, eu sou professor. Já vi coisas piores. Ele começou a ajudar a limpar a bagunça com uma eficiência calma. Eu sinto muito, murmurou Alana. Meu laptop... Acho que ele sobreviveu, disse o homem, inclinando o aparelho para escorrer o líquido. Sou Rafael, a propósito. Alana. E esta é a especialista em desastres, Manuela. Manuela, que geralmente era tímida, olhou para Rafael e apontou para o desenho molhado. Molhou. Rafael sorriu. Molhou mesmo. Mas sabe o que parece? Parece um cachorro nadando. Ele pegou um guardanapo seco e com uma caneta fez um rostinho sorridente em um canto. Viu? Agora ele está feliz. Manuela riu. Uma risada pura e alta. O som atingiu Alana. Quando foi a última vez que ela ouviu a filha rir assim, tão despreocupada? Ela olhou para Rafael e seu coração tenso relaxou uma fração. Ele não a olhava com pena, ou como se ela fosse um problema. Ele a olhava com ternura. Obrigada, Rafael, de verdade. Você salvou o dia. Não foi nada, mas, ele disse olhando para ela, você parece precisar de um café novo e talvez de 5 minutos de paz. Eu pago. Eles conversaram. Ele era professor de história em uma escola próxima. Ele falava sobre seus alunos com uma paixão tranquila. Alana se pegou relaxando. Ela falou sobre seu trabalho de design, sobre como era difícil equilibrar tudo. Ela não mencionou Miguel. Não mencionou o encontro às cegas. Ela era apenas Alana, uma mãe solteira tomando café. Ele era o oposto polar de Miguel. Miguel era intensidade, poder, caos e uma atração perigosa. Rafael era estabilidade, gentileza e uma calma que parecia um porto seguro. Quando ela se preparou para ir embora, ele anotou o número dele em um guardanapo, caso precise de reforços contra derramamentos de suco, ou só para conversar. Alana sorriu, um sorriso genuíno. Obrigada, Rafael. Ela voltou para casa sentindo-se mais leve. Talvez existisse um futuro normal para ela.
Um futuro com homens gentis que faziam sua filha rir. Mas a esperança era passageira. Quando ela chegou ao seu prédio, um mensageiro uniformizado estava na portaria. Ele carregava um envelope grande, pesado e cor de marfim, com o selo de uma empresa que ela reconheceu das notícias. Alcântara Holdings. Senhorita Alana? Perguntou o mensageiro. Com o coração na boca, ela pegou o envelope. Ela o abriu no elevador. Dentro não era uma carta de advogados. Era um convite para um jantar na mansão de Miguel. Junto havia um bilhete, escrito à mão em um papel grosso. A caligrafia de Miguel, angular e forte, a fez estremecer. Alana, eu sei que você não acredita em mim. Eu não culpo você. Minhas palavras são inúteis. Então venha ver com seus próprios olhos. Eu disse que minha família me pressionou. Eles ainda estão aqui. Moram comigo. Eu quero que você os conheça. Eu quero que você ouça da boca deles o que eles fizeram. Eu não estou pedindo perdão. Estou pedindo que você saiba a verdade. Amanhã à noite, 8 horas, um carro estará esperando por você. Venha sozinha. Por favor, pela verdade da nossa filha. Miguel. Ela entrou em seu apartamento. O contraste era gritante. O guardanapo com o número de Rafael estava em sua mão esquerda. O convite opulento de Miguel estava na direita. Larissa e Sofia diriam que era uma armadilha, uma forma de intimidá-la no território dele. Mas Alana, pela primeira vez, sentiu uma faísca de poder. Ele a estava convidando para o covil dos leões. Ele estava se expondo. Ela não iria lá como a garota assustada que ele abandonou. Ela ligou para Dona Rosa. Dona Rosa, a senhora está livre amanhã à noite? Eu preciso de você. Eu tenho um fantasma para resolver. Ela iria. A noite seguinte chegou com uma lentidão angustiante. O convite cor de marfim parecia queimar sobre a cômoda de Alana. Ela o encarou enquanto vestia a roupa mais sóbria e poderosa que possuía. Uma calça de alfaiataria preta e uma blusa de seda verde esmeralda. Uma peça que ela comprara em um brechó de luxo para uma entrevista de emprego anos atrás. Era sua armadura. Larissa marchava pela pequena sala, gesticulando com o telefone. Eu não posso acreditar que você vai. É uma armadilha, Alana. É a toca do Lobo 101. Ele vai te colocar em uma sala com 5 advogados de terno e te intimidar para que você abra mão de qualquer direito da Manu. Alana terminou de prender o cabelo em um coque baixo e elegante. Ela parecia mais velha, mais séria. Ele não mencionou advogados. Ele mencionou a família dele. Ele quer que eu ouça a verdade. A verdade? Zombou Larissa. A verdade é que ele te abandonou. Que verdade mais eles podem ter? Ah, desculpe, nós o forçamos a ser um covarde milionário. Por favor. Sofia, que estava sentada no sofá, observando a neta brincar, finalmente falou. Sua voz era tranquila, mas carregada de preocupação. Larissa está certa em ter medo, Alana. Mas você é adulta. Se você sente que precisa ouvir isso para fechar este capítulo, então vá. Ela se levantou e segurou os ombros da filha. Mas lembre-se de quem você é. Você não é a garota de 21 anos que ele deixou para trás. Você é Alana, mãe de Manuela. Nada que eles digam, nada que eles ofereçam, pode mudar o valor que você construiu com suas próprias mãos. Dona Rosa chegou pontualmente às 7h30. O calor maternal da babá era um bálsamo. Pode ir tranquila, minha filha. A casa estará em ordem e esta princesinha estará sonhando com os anjos quando você voltar. Alana abraçou Manuela com força, inalando o cheiro doce de shampoo infantil. Mamãe te ama muito. Seja boazinha. Exatamente às 8 horas, um sedã preto, tão silencioso que parecia deslizar sobre o asfalto, parou em frente ao seu prédio. O contraste com os carros populares estacionados na rua era gritante. Um motorista uniformizado saiu e abriu a porta para ela. A viagem foi um borrão silencioso. Eles deixaram seu bairro acolhedor e barulhento para trás, subindo colinas em direção à parte mais rica da cidade, onde as casas se escondiam atrás de muros altos e câmeras de segurança. A mansão Alcântara não era uma casa, era uma fortaleza. Portões de ferro forjado se abriram para revelar um jardim meticulosamente cuidado, iluminado de forma dramática. A casa em si era uma estrutura moderna de vidro e pedra, mais parecida com um museu de arte contemporânea do que com um lar. Era opulenta, impressionante e fria.
Alana sentiu seu estômago revirar. Este era o mundo pelo qual Miguel a havia trocado. Ele a esperava na enorme porta da frente. Ele não usava o blazer da noite do restaurante, nem a camisa polo casual de sua visita ao apartamento. Vestia uma camisa social escura de botões com as mangas dobradas nos antebraços, revelando um relógio caro. Ele parecia tenso, os ombros rígidos. "Obrigado por vir", disse ele, a voz baixa. "Eu não vim por você", respondeu Alana, sua voz firme, embora seu coração batesse descontrolado. "Eu vim pela minha filha, para entender o que aconteceu." Miguel assentiu, o maxilar contraído. "Por aqui." O interior era ainda mais intimidante. O pé direito era triplo. Uma escadaria de vidro flutuante dominava o hall de entrada. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som dos saltos dela no mármore polido. Parecia não haver vida ali, apenas exibições de riqueza. Ele a guiou para uma vasta sala de estar, decorada em tons de cinza e prata. E ela não estava vazia. Sentada em um sofá de veludo branco, como uma rainha em seu trono, estava Karina. Ela segurava uma taça de vinho tinto e sorriu lentamente ao ver Alana entrar. "Ora, ora", disse Karina, sua voz pingando sarcasmo. A Cinderela decidiu mesmo aparecer no baile. Só esqueceu o vestido de princesa. Alana congelou. O ar saiu de seus pulmões. Ela se virou para Miguel, a traição queimando em seus olhos. "O que ela está fazendo aqui? Isso é um circo?" Miguel fechou os olhos por um instante, a fúria visível em seu rosto. Ele se voltou para Karina. "Karina, este é um assunto privado de família. Eu pedi para você não estar aqui." Karina riu, um som agudo que ecoou na sala silenciosa. "E perder isso? De jeito nenhum. Eu sou quase da família, querido. E acho fascinante. Você realmente trouxe a oportunista para dentro da sua casa?" Ela se levantou, deslizando em direção a Alana, seus olhos loiros varrendo-a com desdém. "Eu só quero dar um aviso para a moça. Miguel pode estar se sentindo culpado agora, mas ele pertence a este mundo, não ao seu. Não se iluda achando que uma criança vai te garantir um cheque. Basta!" A voz de Miguel foi um trovão. O poder que o tornara milionário estava todo ali. "Saia. Agora." Karina, percebendo que havia esticado a corda demais, levantou as mãos em falsa rendição. Tudo bem. Não precisa ser tão dramático." Ela passou por Alana, batendo levemente no ombro dela. "Divirta-se na sua audiência." Quando ela saiu, Alana tremia de raiva. "Isso foi a verdade que você queria me mostrar? Que eu fui trocada por isso, uma mulher cruel que me humilha na sua própria casa?" "Não", disse Miguel, passando as mãos pelo cabelo exasperado. Ela é uma complicação. Ela praticamente mora aqui desde que meu pai adoeceu. Eu não a convidei. Por favor, Alana, ignore-a." "Ignorá-la?" Ela riu sem humor. "Ela é o seu mundo, Miguel. Ela se sente em casa. Eu sou a intrusa. Eu já entendi." Ela se virou para sair, mas ele foi mais rápido, bloqueando seu caminho. "Por favor, a verdade não é ela. A verdade está lá fora." Ele gesticulou para uma porta de vidro deslizante. Alana hesitou, mas a curiosidade e a necessidade de respostas eram mais fortes que seu desejo de fugir. Ela o seguiu. Eles saíram para um enorme terraço suspenso, com uma vista deslumbrante da cidade cintilando abaixo. A brisa da noite era fria e fez Alana se arrepiar, cruzando os braços. "Então me diga a verdade, Miguel", ela disse, virando-se para ele. "Sem jogos, sem socialities venenosas." Ele ficou de costas para ela por um momento, olhando para as luzes da cidade. "Meu pai era um tirano, Alana. Você acha que eu sou poderoso? Ele era implacável. Ele não sugeria, ele ordenava." Ele se virou e seus olhos estavam sombrios, cheios de uma dor que ela nunca tinha visto. "Ele descobriu sobre nós, sobre você. Ele me chamou no escritório dele. Eu ainda lembro da frieza na voz dele. Ele me mostrou fotos suas, saindo do seu prédio. Ele disse que sabia onde você morava, sua rotina, e ele me ameaçou." Alana gelou. "Ameaçou você?" "Não", disse Miguel, balançando a cabeça. "Pior, ele ameaçou você. Ele disse que usaria seus advogados para transformar sua vida em um inferno, que você era uma golpista de aluguel baixo, que ele poderia inventar qualquer coisa, um processo, uma acusação falsa. Ele disse que garantiria que você nunca mais conseguisse um emprego decente nesta cidade."
O ar ficou rarefeito. Alana sentiu o peso daquelas palavras. Eu era fraco, continuou Miguel, a voz rouca de vergonha. Eu acreditei nele. Eu acreditei em cada palavra. Eu pensei que se eu desaparecesse, se eu cortasse todo o contato, ele te deixaria em paz. Eu escolhi te proteger. Fugindo. A história era coerente. Era terrível. E explicava o desaparecimento total. Você poderia ter me contado. Ela sussurrou, a raiva dando lugar a uma confusão dolorosa. Nós poderíamos ter, sei lá, fugido juntos. Para onde, Alana? Ele riu, um som amargo. Sem dinheiro, sem conexões, ele teria nos encontrado em uma semana. Eu não era ninguém, eu era só o filho dele, vivendo da mesada dele. Eu não tinha poder. Ele deu um passo em direção a ela. Então, eu fugi de você e me afundei no trabalho. Eu trabalhei 18 horas por dia. Eu usei a raiva que eu sentia dele para construir meu próprio nome dentro da empresa, esperando o dia em que eu não precisasse mais dele, o dia em que eu tivesse poder suficiente para enfrentá-lo e voltar para você. Ele estava perto agora, perto demais. E então ele sussurrou, ele adoeceu e morreu. E eu finalmente fiquei livre. Eu voltei para cá, e a primeira coisa que eu fiz foi pedir ao Lucas para me ajudar a encontrar alguém, um contato antigo. Eu não disse quem, e ele te encontrou. A história se fechou. Alana o encarou, tentando encontrar a mentira em seus olhos, mas tudo o que via era arrependimento. Eu não sei se posso acreditar em você, Miguel. Eu sei, ele disse. Palavras não significam nada depois de tanto tempo. Ele levantou a mão e seus dedos pairaram a centímetros do rosto dela, sua mão tremendo levemente. Alana não recuou. Ela estava paralisada, presa na gravidade dele, no cheiro caro de sândalo e naquilo que era unicamente ele. Ele tocou sua bochecha. Sua pele queimou com o contato. Eu senti sua falta, Alana. Ele sussurrou, a voz embargada. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu senti sua falta todos os dias. Ele se inclinou. O beijo foi hesitante. Não foi a paixão avassaladora do passado, nem uma exigência. Foi uma pergunta. Um toque suave de lábios, uma busca por algo perdido, carregado de 4 anos de saudade, culpa e desejo reprimido. O corpo de Alana a atraiu. Sua mente gritava perigo, mas seus lábios se entreabriram. Por um segundo, ela se permitiu sentir a maciez, o calor, a familiaridade de algo que ela pensou ter morrido. Então 2 imagens surgiram em sua mente, claras como cristal. O rosto adormecido de Manuela em seu berço e o sorriso gentil de Rafael no café, fazendo sua filha rir. Ela o empurrou, ofegante, o coração batendo como um pássaro preso. Não. Miguel pareceu atordoado, como se acordasse de um transe, os olhos escuros e confusos. Alana, isso não muda nada, ela disse, a voz trêmula de emoção e medo. Você me beija, você me conta uma história triste sobre seu pai. E espera o quê? Que eu esqueça 4 anos de luta? Que eu esqueça a humilhação que eu passei lá dentro há 10 minutos? Karina não é nada, ele insistiu dando um passo à frente. Ela é o seu mundo, gritou Alana, recuando em direção à porta de vidro. Este terraço, esta mansão fria, aquela mulher, este é o mundo que você escolheu, o mundo que você protegeu. Eu e Manuela não pertencemos a ele. Nós temos uma vida simples, mas ela é nossa, e é real. Ela se virou e correu. Correu para dentro, passando pela sala de estar vasta e vazia, seu único pensamento sendo escapar. Aquele beijo a assustara mais do que a raiva de Karina. Assustara-a porque, por um segundo terrível, ela quase cedeu. Ela irrompeu pela porta da frente. O motorista, vendo sua agitação, já estava ao lado do carro, abrindo a porta. Ela entrou, batendo-a com força. Me leve para casa, ela ordenou, a voz cortante. Agora! Enquanto o carro se afastava pela entrada de cascalho, Miguel ficou parado no terraço, os punhos cerrados ao lado do corpo, observando-a fugir mais uma vez. Mas desta vez, foi ele quem foi deixado para trás, sozinho na frieza opulenta de sua vitória vazia. Alana praticamente saltou do sedã preto antes que ele parasse completamente. Ela subiu os degraus de seu prédio de 2 em 2, o som de seus saltos ecoando a batida frenética de seu coração.
Ela entrou em seu apartamento e bateu a porta, encostando-se nela, ofegante, como se tivesse escapado de um predador. A memória do beijo ainda queimava em seus lábios. Dona Rosa, que estava cochilando na poltrona da sala, acordou com um sobressalto. Minha filha, que susto! Está tudo bem, você parece que viu um fantasma. Alana levou os dedos aos lábios. Pior, Dona Rosa, eu acho que beijei um. Ela dispensou a babá, assegurando-lhe que estava bem, mas a verdade é que ela estava tudo, menos bem. Ela caminhou até o quarto de Manuela e ficou observando a filha dormir. A respiração suave da menina era a única coisa real em seu mundo caótico. Aquele beijo. Não fora um beijo de perdão, nem de recomeço. Fora um beijo de posse. Um beijo que dizia, você ainda é minha. E a parte mais aterrorizante era que seu corpo, por um segundo traiçoeiro, havia concordado. Ela se odiou por isso. Ela odiou Miguel por usar a química inegável entre eles como uma arma. Ela não dormiu. Na manhã seguinte, quando Larissa e Sofia chegaram, uma força-tarefa de apoio convocada por seus torpedos frenéticos da noite anterior, elas a encontraram pálida e com os olhos vermelhos. Alana contou tudo. A mansão fria, a humilhação de Carina, a história do pai tirano. E por fim, o beijo no terraço. Larissa explodiu. Ele o quê? Ele te beijou? Depois de te jogar na cova dos leões com aquela socialite loira? Alana, isso é manipulação. É o manual. Ele te quebra, te humilha e depois te oferece conforto e paixão. Ele está jogando com você. Sofia, como sempre, foi mais calma. Ela serviu uma xícara de café para a filha. E o que você sentiu, Alana? Alana olhou para a mãe, a vergonha visível em seu rosto. Eu senti, mãe. Esse é o problema. Por um segundo, eu me lembrei de como era. E eu me senti desejada. Depois de tanto tempo me sentindo só uma mãe ou uma máquina de trabalho, ele me olhou daquele jeito e eu... E você quase caiu, completou Sofia, sem julgamento. Paixão é uma coisa perigosa, minha filha. É como fogo. Aquece, mas também queima a casa inteira. O que você construiu com a Manuela, este lar, é seguro. O mundo dele? O mundo que Carina representa? Não é. As palavras de sua mãe a centraram. Ela estava certa. O que ela sentia por Miguel não era amor. Era a memória de uma paixão. Uma faísca perigosa em um barril de pólvora de mágoa e ressentimento. Miguel, por sua vez, sentia a frustração corroê-lo. A fuga de Alana da mansão foi uma resposta clara. Ela não confiava nele. Suas palavras, sua história, seu beijo... Nada disso havia quebrado a armadura que ela construiu. Ele passou a noite em seu escritório opulento, mas a vista da cidade não lhe trazia conforto. Ele tinha poder, tinha o império de seu pai, mas não conseguia atravessar o corredor de um prédio simples no outro lado da cidade. Ele precisava mudar de tática. Alana era a fortaleza, mas toda fortaleza tem um portão, e o portão se chamava Manuela. 2 dias depois, Dona Rosa levou Manuela ao parque local como fazia todas as terças e quintas. Era um parque pequeno, com um gramado verde e balanços simples. Enquanto empurrava Manuela no balanço, sentiu uma presença ao seu lado. Ela gosta de ir alto, não é? Dona Rosa se virou e seu coração deu um pulo. Era o homem. O homem que Alana descrevera, o milionário, Miguel Alcântara. Ele não estava de terno. Usava jeans e uma camisa simples, mas a aura de poder ainda o cercava. Ele parecia nervoso, as mãos nos bolsos. Dona Rosa, uma mulher de 60 anos que já vira de tudo, estreitou os olhos. O senhor está perdido? Miguel deu um sorriso pequeno e triste. Não, senhora. Eu só queria vê-la, de longe. Eu não queria assustar. Manuela, vendo o balanço parar, olhou para trás. Ela viu o homem alto. Ela não o reconheceu. Empurra, vovó Rosa, ela pediu. Miguel deu um passo à frente, hesitante. Posso? Ele perguntou a Dona Rosa. Dona Rosa olhou fundo nos olhos dele. Ela viu a dor ali, a culpa, mas também uma fome desesperada. Ela pensou em Alana, em sua luta, mas também olhou para a menina, que não tinha pai. Devagar, ela advertiu, dando um passo para o lado. Miguel colocou as mãos grandes e cuidadosas nas costas do balanço. Manuela olhou para ele desconfiada. Oi, ele disse, a voz surpreendentemente suave. Eu sou o Miguel.
Qual o seu nome? Manu, ela disse, segurando as correntes. Manu, é um nome lindo, ele disse. Ele a empurrou gentilmente. Pronta para voar, ele a empurrou um pouco mais forte. Manuela soltou uma risadinha. Ele a empurrou de novo, e ela gargalhou. Um som puro, que atravessou o parque e atingiu Miguel no peito. Ele tirou algo do bolso. Um pequeno frasco de bolhas de sabão. Ele se ajoelhou na grama, abrindo-o. Gosta de bolhas? Em 5 minutos, Manuela estava fora do balanço, correndo pela grama, tentando estourar as bolhas iridescentes que Miguel soprava, seus gritos de alegria ecoando. Ele ria junto, uma risada genuína, livre da amargura que o definira nos últimos anos. Dona Rosa observava, o coração apertado. Aquele homem claramente amava aquela criança, mesmo que só a tivesse acabado de conhecer. Ele estava tentando. Naquela noite ela contou tudo a Alana. A reação de Alana foi imediata e visceral. Ele não tinha o direito. Ele foi por trás das minhas costas. Ele usou você, Dona Rosa, para chegar nela. Minha filha, disse Dona Rosa calmamente. Ele não me usou, ele apareceu. E ele foi gentil. Ele não tentou comprá-la. Ele brincou com ela. E Manuela? Manuela riu como eu nunca a vi rir. Aquelas palavras foram piores que um tapa. A imagem de Miguel, o homem que a abandonou fazendo sua filha feliz, era uma traição complexa que a deixou sem ar. Ela se sentiu roubada. No dia seguinte, sentindo-se mais perdida do que nunca, ela se viu andando em direção ao O Cantinho do Grão. Ela precisava de um porto seguro. Ela precisava do oposto de Miguel. Ela entrou, o cheiro de café a acalmando. E lá estava ele, Rafael, sentado na mesma mesa de canto, lendo um livro. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, e o sorriso gentil que ele lhe deu era como um bálsamo. Olha só, disse ele, fechando o livro. A dupla dinâmica. Vieram testar a gravidade de novo? Alana riu, sentindo a tensão em seus ombros diminuir. Hoje estamos na coleira. Só água, em uma garrafa com tampa. Manuela, lembrando-se dele, correu até ele. O moço do cão feliz. Rafael riu. Eu mesmo. Ele pegou o guardanapo da mesa e, em 30 segundos, desenhou um gato usando um chapéu. Eles se sentaram. E pela primeira vez em dias, Alana teve uma conversa normal. Eles falaram sobre livros. Ele contou sobre uma peça da escola que seus alunos estavam montando. Ela falou sobre um projeto de design frustrante. Era fácil. Não havia minas terrestres. Não havia passado doloroso. Havia apenas presente. Rafael a ouvia. Ele não tentava consertar seus problemas. Ele apenas ouvia, validando seus sentimentos. E ele era maravilhoso com Manuela, tratando-a não como um obstáculo, mas como parte integrante de quem Alana era. Quando chegou a hora de ir embora, eles saíram juntos para a calçada ensolarada. Você parece mais leve do que da última vez que te vi, disse Rafael, seus olhos gentis analisando-a. Eu me sinto mais leve, admitiu Alana. Aqui, com você. É fácil. Fácil é bom, Alana, ele disse suavemente. A vida já é complicada o suficiente. Às vezes, precisamos de coisas fáceis. Eles pararam na esquina. Manuela estava ocupada olhando uma borboleta. Rafael hesitou, depois tocou o braço dela. Alana, eu sei que você tem muita coisa acontecendo, mas eu gostaria muito de te levar para jantar. E a Manuela também. Talvez uma pizzaria? Sem suco de laranja. Alana olhou para ele. Para aquele homem bom, estável e gentil, que lhe oferecia pizza e paz. Que contraste com a opulência fria e o beijo caótico de Miguel. Eu adoraria, Rafael, ela disse, e sentiu a sinceridade em sua própria voz. Ele sorriu, o rosto se iluminando. E então, muito devagar, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar, ele se inclinou e lhe deu um beijo. Foi o oposto polar do beijo de Miguel. Não foi um incêndio. Foi uma lareira. Foi suave, terno e cheio de promessa. Não havia exigência, apenas oferta. Um beijo terno que pousou em seus lábios e aqueceu seu coração, sem queimá-lo. Quando ele se afastou, Alana estava sorrindo. Ela sabia, naquele momento, o que seu coração realmente precisava. Quando chegou em casa, o telefone estava tocando. Era um número desconhecido. Ela atendeu, distraída. Alana! A voz era feminina, fria e arrogante. Alana gelou. Karina.
Vejo que você se lembra de mim, disse a socialite com uma risada curta. Olha, eu vou ser rápida. Eu não sei que tipo de golpe você está tentando aplicar, mas pare. Miguel não é para o seu bico. Ele teve um momento de culpa, mas isso vai passar. Ele pertence a este mundo. Ele pertence a mim. Se você sabe o que é bom para você e para sua criança, você vai pegar o dinheiro que ele com certeza já te ofereceu e vai desaparecer. Karina continuou, seus comentários venenosos detalhando o quão inadequada Alana era para o mundo deles. Mas algo curioso aconteceu. Enquanto Alana ouvia a voz venenosa, ela não sentiu medo, não sentiu intimidação. Ela sentiu pena. Ela olhou pela janela, lembrando-se do beijo terno de Rafael. Lembrou-se da risada de Manuela no parque e do cheiro de café. Karina, Alana a interrompeu, a voz calma e clara. Obrigada. Houve um silêncio chocado do outro lado. Obrigada? Pelo quê? Por me lembrar exatamente do que eu não quero, disse Alana. E ela desligou. Ela olhou para o telefone. Ela tinha a verdade de Miguel. Ela tinha a raiva de Karina. Ela tinha a paixão perigosa e o arrependimento. E do outro lado, ela tinha a gentileza de Rafael, um desenho de gato em um guardanapo e a promessa de uma pizza. A escolha, que parecia tão impossível, de repente se tornou a coisa mais clara do mundo. Alana desligou o telefone na cara de Karina e um silêncio profundo preencheu seu pequeno apartamento. Mas não era um silêncio de medo, era um silêncio de clareza. O veneno na voz de Karina não a atingiu, pelo contrário, agiu como um antídoto. Ela finalmente entendeu. O mundo de Miguel não era apenas sobre opulência e vistas deslumbrantes de um terraço. Era sobre luta constante. Era sobre mulheres como Karina, sobre acordos velados, sobre manipulação e sobre uma paixão que queimava como ácido, exigindo tudo e não dando nada em troca. Era um mundo onde ela e Manuela seriam sempre peões, sempre inadequadas, sempre lutando por validação. Ela olhou para o guardanapo amassado sobre a mesa, com o número de Rafael e o desenho torto de um gato. E ao lado, o convite opulento e frio da mansão Alcântara. 2 vidas, 2 futuros, 2 versões de amor. Um era uma tempestade, o outro, um porto seguro. Alana passou os últimos 4 anos sobrevivendo a tempestades. Ela não queria mais se molhar. E mais importante, ela não deixaria Manuela crescer em meio a raios e trovões. Ela merecia sol. Sofia e Larissa, que haviam se tornado sua guarda de honra diária, chegaram pouco depois. Elas encontraram Alana não em pânico, mas em calma. Acabou, disse Alana olhando para as 2 mulheres que a sustentaram. O que acabou? Perguntou Larissa, pronta para a batalha. Ele te ameaçou? A loira oxigenada ligou? Sim, ela ligou. Alana sorriu, um sorriso pequeno e cansado. E foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Ela me lembrou exatamente do porquê eu fugi daquele restaurante, do porquê eu bati a porta na cara do Miguel. Aquele mundo não é para mim. Sofia segurou sua mão. É o que você vai fazer, minha filha. Eu vou escolher, disse Alana. Eu vou parar de reagir ao passado e começar a construir meu futuro. Um futuro com gentileza. Um futuro fácil. Ela pegou seu celular. Havia 2 conversas que ela precisava encerrar. Primeiro, ela abriu a mensagem de Rafael, seu convite para a pizzaria. Seu coração estava leve. Ela digitou: Rafael, a pizza parece maravilhosa. Mas que tal um piquenique no parque sábado? O tempo está lindo. Manuela adoraria. A resposta veio quase imediatamente. Um piquenique parece perfeito, mal posso esperar. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Alana. Então, ela respirou fundo. A parte difícil. Ela abriu uma nova mensagem para Miguel. Seus dedos pairaram sobre o teclado. Ela não precisava de um confronto. Ela não precisava de mais drama no terraço ou em sua porta. Ela só precisava de paz. Ela escreveu com clareza e firmeza, sem raiva, apenas com finalidade. Miguel, eu ouvi sua história e, por um momento, pensei que poderíamos encontrar um caminho. Mas os eventos dos últimos dias, incluindo a ligação da Karina, me fizeram entender que o mundo que você habita não é um lugar onde eu e minha filha podemos ter paz. Você escolheu seu caminho há 4 anos por pressão. Eu estou escolhendo o meu agora, por clareza. Eu conheci alguém. Alguém que oferece a estabilidade e a gentileza que eu quero para a minha vida.
Alguém que faz a Manuela rir sem o peso de um passado quebrado. Eu sei que ela é sua filha biológica, mas eu não posso permitir que ela seja arrastada para o seu drama. Eu peço que você respeite minha decisão. Por favor, não nos procure mais. Desejo que você encontre sua própria paz. Adeus, Alana. Ela apertou enviar antes que pudesse hesitar. Ela desligou o telefone em seguida, não querendo ver a resposta. Ela se sentiu pela primeira vez em 4 anos completamente livre. Miguel estava em uma sala de reuniões fechando um negócio de milhões de dólares quando seu telefone vibrou. Ele ignorou. Mas quando a reunião terminou, ele viu a mensagem. Ele a leu. E leu de novo. Cada palavra era um golpe limpo, direto. Não havia raiva. Não havia espaço para negociação. Havia apenas finalidade. Eu conheci alguém. A ideia de outro homem. Um homem que não a abandonou. Um homem que ela escolheu em vez dele. Foi uma dor mais profunda do que a rejeição no terraço. Ele tinha todo o dinheiro, todo o poder do seu pai. E mesmo assim, ela o estava rejeitando por gentileza. Um impulso desesperado o tomou. Ele tinha que vê-la. Ele tinha que argumentar. Ele não tinha vindo até aqui para perdê-la para um professor qualquer. Ele pegou as chaves de seu carro, ignorando os chamados de seus assistentes. Ele sabia que era sábado. Ele sabia para onde ela iria. O parque. O parque onde ele conheceu sua filha. O sábado chegou banhado em sol. O parque estava cheio de famílias. Alana estendeu uma toalha xadrez sob uma grande árvore. Ela usava um vestido de verão leve e seus cabelos estavam soltos. Rafael chegou carregando uma cesta de piquenique e Manuela em seus ombros. A menina gargalhava, as mãozinhas agarradas nos cabelos ondulados dele. Encontramos o melhor pão de queijo da cidade, anunciou Rafael colocando Manuela no chão. Mamãe, o Rafa me fez voar, gritou Manuela, correndo para abraçar Alana. O dia transcorreu com uma leveza que Alana pensou ter perdido para sempre. Eles comeram sanduíches. Rafael contou histórias exageradas sobre seus alunos e Manuela correu atrás de borboletas. Não havia tensão. Não havia necessidade de impressionar. Rafael se aproximou de Alana enquanto observavam Manuela tentar empilhar folhas. Você está feliz, Alana? Ele disse não como uma pergunta, mas como uma observação. Ela se virou para ele, os olhos brilhando. Eu estou, Rafael. Eu estou em paz. Ele sorriu e pegou a mão dela. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente. Era quente. Era seguro. Ele se inclinou dando-lhe um beijo suave, o mesmo beijo terno do café. Manuela correu até eles e se jogou no meio, exigindo um abraço em grupo. Eles riram, abraçando a menina entre eles. Alana fechou os olhos, sentindo o calor do sol em seu rosto e o peso de 2 corpos queridos ao seu lado. Este era o seu lar. De longe, do outro lado da rua, um sedã preto estava estacionado na sombra. Miguel observou a cena. Ele viera pronto para lutar, para argumentar, para usar seu poder, seu arrependimento, qualquer coisa. Mas, ao ver os 3 juntos na toalha xadrez, suas palavras morreram. Ele viu o jeito que Alana olhava para Rafael com uma confiança e um carinho que ela nunca lhe dera no terraço. Ele viu o jeito que Manuela tratava Rafael com a familiaridade fácil de quem ama sem medo. Ele viu um homem gentil colocar sua filha nos ombros e um abraço em grupo que o excluiu completamente. Ele entendeu a mensagem dela. Ele não podia comprar aquilo. Ele não podia forçar aquela leveza. Sua paixão, seu drama, sua culpa, tudo isso era pesado. E Alana estava, finalmente, escolhendo ser leve. Ele assistiu por mais um longo minuto, uma dor profunda e resignada se instalando em seu peito. Ele perdera, não para o pai, não para o dinheiro, mas para a própria vida. Com um último olhar para a família que ele nunca teria, Miguel ligou o carro. Ele deu meia volta com um respeito silencioso pela mulher que ele havia subestimado. Ele a deixou para trás, em seu mundo de sol e risadas. Alana, sentindo uma brisa repentina, abriu os olhos. Ela olhou vagamente para a rua, mas o carro já havia partido. Ela não sentiu nada. Ela se virou para Rafael, que estava fazendo cócegas em Manuela. Vamos para casa? Ela perguntou. Rafael sorriu, pegando a cesta. Vamos para casa. Ele pegou Manuela no colo
e passou o outro braço pelos ombros de Alana, puxando-a para perto. E pela primeira vez, caminhando para fora do parque, Alana parou de olhar para trás, seu coração confiante em seu novo começo. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Você torceu pela escolha final da Alana? Se essa trama, que prova que o verdadeiro amor é feito de paz e não de tempestades, te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.